Olá, seja bem-vindo. O artesanato que eu procuro passar aqui na oficina são figuras, vários tipos de figuras que a gente usa para ilustrar alguma coisa. Um suporte para chave, para planta, para uma prateleira, enfim. São várias peças que a gente usa para utilidade de alguma coisa, né, para segurar alguma coisa, e a gente ilustra com uma figura, uma coruja, uma criança andando de bicicleta. Há uma infinidade de figuras que a gente pode colocar ali. Uma das peças que a gente mais usa é as argolinhas, que dá para fazer uma infinidade, eu já venho falando isso no canal, de desenho diferente um do outro. Dá para usar bastante isso aqui. Nós já montamos bastante ferramenta aqui que consegue fazer argolinha grande, bem grande, e as pequenininhas. A ferramenta em si, ela vai dobrar o círculo aqui certinho. Para isso a gente tem uma ferramenta para cada diâmetro, pelo menos para as pequenininhas. Põe na morsa, dá uma acertadinha nela com o alicate de pressão ali, ela fica alinhadinha, beleza. O problema é cortar isso aqui. Normalmente, quando você está rodando ela, você deixa um rabichinho, que é onde você está segurando com a ferramenta ou com a mão para terminar de rodar as argolinhas. Feito isso, aquele rabichinho a gente prende na morsa e entra com a máquina para fazer o corte. O problema é muito pequeno. Isso aqui vai longe. Conforme a máquina vai cortando de um em um, ela manda para trás assim, manda longe. E aí, para depois ficar procurando isso aqui, você corta ali 5, 10 pecinhas dessas, vai tudo para a oficina, esparramado no chão. Para ficar coletando isso depois caçando, você perde muito tempo. Para mim é pior ainda, porque olha o chão, é brita aqui, é uma garagem, para procurar elas aqui dá o que fazer. E a minha ideia é essa caixinha, que é um coletor de argolinha. Ela funciona muito bem, ajuda muito. Você termina de fazer os cortes ali, vários cortes, vários diâmetros que você quiser, e elas vão ficar aqui dentro. Terminou de fazer o serviço, tá tudo aqui, você não tem que ficar por aí caçando. Muitas vezes entra debaixo de uma mesa, você acaba perdendo tudo. Então ajuda muito. Eu espero que vocês gostem. Vem com a gente, vamos fazer arte. Marquei dos dois lados do MDF, onde eu quero fazer o corte. Usando a régua, segurando bem firme, a primeira passada do estilete é bem levezinha, só para marcar o risco. Aí na segunda e a terceira você vai afundando um pouquinho mais. Não precisa terminar de fazer o corte. Quando você virar a peça, você consegue marcar e já terminar o corte. E agora com a mão mesmo você consegue quebrar ela fazendo um corte certinho. Ela em cima aqui, ela fica sem acabamento. É só pegar uma madeirinha colada com lixa e dar um acabamentinho aqui. Uma lixa mais fininha, dá uma passadinha nas beiradinhas, só para tirar aqueles cabelinhos. E já fica bem legal. Nas duas peças que são da lateral, eu fiz um risco aqui. Eu puxei da parte de baixo aqui 6 centímetros de altura aqui no caso. Puxei daqui aqui 20 e daqui aqui 24. Essa parte aqui nós vamos tirar fora. Para fazer esse corte aqui, o ideal, como aqui é mais curto e aqui é mais longo, o certo aqui é a gente entrar com o estilete e ir até terminar o corte, porque na hora de você riscar aqui dos dois lados
e for forçar, essa parede aqui não vai deixar. Então, uma vez que isso aqui é mais curtinho, a gente corta até o final, ela fica maleável. Ela já está livre. Passa a lixa aqui, dá um acabamentinho e já está pronto. O material em si é muito fininho para receber parafuso, prego, qualquer coisa. A cola já resolve. Se você tiver um pedacinho de madeira que você coloca aqui, isso vai ajudar no alinhamento na hora de fazer a colagem aqui. No caso, não precisa exagerar na cola agora. Eu coloco alguns pontos só. Nós vamos estacionar ela lá no fundo, na madeirinha, e descansar ela aqui em cima. A madeirinha é interessante porque ela ajuda a gente a fazer uma coisa mais certa aqui. Assim que você perceber que a peça em si está firminha, ela não vai estar totalmente firme, mas já está tranquila aqui. Nós vamos continuar esse processo em toda a volta, fazendo a montagem, colando. Como aqui foi pouca cola, eu dou uma inclinadinha nela, pouca coisa. Eu entro com a cola aqui, aí sim deixando para pegar em toda ela, o que vai dar mais resistência à peça. Uma coisa que aconteceu aqui, eu cortei essa peça da mesma largura dessa pecinha aqui, que é o fundo de baixo e o fundo da lateralzinha aqui. Como essa peça e essa peça entraram por cima, elas vão invadir aqui mais ou menos 6 milímetros para dentro. Então essa peça aqui já não vai caber. É só colocar ela aqui, marcar certinho aqui com um risquinho e fazer o corte do excesso aqui. Tirei o excesso, era mais ou menos 6 milímetros aqui que deu diferença, e agora é só a gente entrar com ela aqui. Nesse caso é interessante já dar uns pingos em toda a volta para já colar ela por inteiro, tanto na parte de baixo como as duas laterais. Coloquei um peso por cima aqui só para fazer uma pressão, é pouca coisa. O fundo e as lateralzinhas já estão coladas. O peso ajuda a fazer a união delas. Um pequeno detalhe: se você tiver desconfiado que isso aqui vai ficar fraco, se você quiser dar um reforço aqui, arruma um pedacinho de... Isso aqui acha muito em marcenaria de várias medidas, que é as tirinhas de retalho que eles tiram de peça. O MDF em si, ele na parte branca dele aqui, que é pintada, ele não aceita muito bem a cola branca. Essa parte aqui que é crua, vamos dizer assim, é a parte que não recebeu acabamento, ela se adapta bem à cola e dá uma resistência bem forte. No caso aqui, como eu vou estar usando desse lado, passa uma lixa aqui, dá uma desbastada na tinta, para poder colocar a pecinha de madeira para dar o reforço. Porque a cola tem excesso, não há porque dar um acabamento 100% aqui. O importante aqui é deixar a peça em si reforçada. O problema aqui é que a cola branca vai levar aí umas 8, 10 horas mais ou menos para secar. Porque se você já colocar aqui e já virar ela para colocar, no caso dessa parte, a tendência é a cola escorrer. Então é interessante colocar nessas duas posições primeiro, deixar secar para depois dar sequência.
Só a noite aí secando, agora já tá tranquilo. Para ficar mais fácil, vai pausando as fotos de um em um e anotando. As medidas que eu deixei são essas. Você pode fazer alguma alteração aí, não tem problema nenhum. E a caixinha está pronta. Já deu uma lixadinha nela, se quiser pintar, pode pintar. No meu caso aqui, acabou, eu não tinha mais material desse, eu coloquei um 6mm. Ele é mais fácil um pouco, porque você pode usar parafuso para prender ele, não há tanta necessidade da cola. É um processo mais rápido. Normalmente a ferragem a gente deixa o rabichinho, que é onde a gente está pondo a mão aqui e rodando ela. Esse rabichinho aqui, deixa ele mais ou menos 7, 8 centímetros mais ou menos de folga aqui, de sobra, que é mais ou menos o que a gente usa na mão aqui para trabalhar ela. Ele vai entrar aqui. Essa ponta que desceu, nós vamos prender ele na morsa, eu já vou mostrar isso. A máquina vai entrar aqui, vai cortando e ela vai coletando tudo aqui dentro. O mais importante para mim é igual as pequenininhas. Essas são difíceis. No caso vai entrar ela aqui. Eu afastei daqui aqui mais ou menos uns 3 centímetros. E aqui é importante essa largurinha para a máquina poder descer ali embaixo. Ela cabe aqui dentro. Assim a máquina consegue entrar ali dentro, você consegue fazer o corte. E essa distância daqui a aqui é o mesmo motivo, para que o disco entre ali, termine de cortar sem cortar a paredinha do final aqui. Aqui embaixo, no mesmo alinhamento do furo, eu quero colocar essa cantoneira. É importante que ela seja mais fina do que o material que a gente vai cortar. Prendi a cantoneira aqui. Essa ponta aqui é interessante ficar mais ou menos no mesmo alinhamento aqui onde vai passar o material que a gente vai trabalhar. A cantoneira aqui em si, ela não é para prender essa peça, é mais para ajudar na hora de colocar aqui, ela não ficar andando, mexendo para lá e para cá. O que nós vamos prender aqui, na verdade, é o material que a gente vai trabalhar. Nós vamos colocar ele lá e prender ele. A caixa em si, ela ainda está um pouquinho solto, porque o material é mais fino. O material está bem preso. Eu afasto o material da base até o começo do material, mais ou menos meio centímetro, para não ficar colado aqui. A máquina entra, tem espaço para ela trabalhar e tem espaço para ela terminar aqui. Essas aqui, elas vibram muito, então é interessante você dar um apoio pequenininho com a mão e ir levando a serra. Eu não gosto de serrar, de fazer o corte nelas por inteiro. Eu gosto de fazer o corte de uma, aí ela passa pela outra e vai dando sequência.
tamanho da caixinha em si vai depender muito do tamanho da argola que você vai fazer. Normalmente, quando a argolinha é maior assim, não há tanta necessidade, porque é mais fácil de encontrar. As pequenininhas são mais difíceis, porque é muito pequenas para ramar no chão, dá o que fazer. Essas maiores aqui, a tendência delas é vibrar bastante, então tem que entrar com um certo cuidado ali, dependendo, põe a mão um pouquinho antes para dar um apoio, porque vibra muito. Essa aqui não chega a vibrar tanto, os outros tamanhos. Até desse tamanho aqui não vibra tanto, mas é sempre entrar com a lâmina com um certo cuidado. Eu sempre entro cortando de uma, ela sai, corta a outra, ela sai. Eu não passo a lâmina por cima, já cortando tudo de uma vez. A tendência é a lâmina dar de travar ali com a velocidade do disco, ela dá de travar e fica dando uns trancos. Cortando de uma em uma, elas vão saindo e já vão liberando, e eu acho mais seguro. A caixinha em si é um acessório, vamos dizer assim, é uma coisa bem barata de fazer, não é complicado. Se você quiser usar material mais grosso, um compensado, MDF, ou até mesmo de chapa, se dobrar direitinho, dá para fazer. O motivo que eu fiz de 3mm é o material mais fácil de encontrar até na rua. Isso aqui é fundo de gaveta, fundo de guarda-roupa, o pessoal joga fora, a gente pega, corta ali, monta, bem mais barato. O único problema é que tem que colar, esperar secar, né? Tem que ter um pouquinho de paciência ali para ficar bem firminho. Os outros materiais você pode entrar com um parafuso, né? Fazendo com parafuso, aí pode pôr cola ou não, mas é um processo bem mais rápido. A importância dela ficar um pouquinho firme não é tanto pelas argolinhas, porque a argolinha não vai fazer muita diferença aqui. É mais caso isso aqui caia no chão, se não tiver uma coisa mais firminha, vai acabar quebrando, desmontando tudo. A cantoneira aqui embaixo que eu pus é mais para dar uma estabilizada nela, porque senão na hora que você prende, a tendência dela é ficar indo para lá e para cá, então dá uma estabilidade um pouquinho maior para a gente. As dimensões aqui é mais para a gente ter uma ideia da coisa em si. É tudo coisa assim para facilitar a vida da gente, igual isso aqui ajuda muito. Você corta ali 10, 20, 30 peças, depois não tem que sair na oficina procurando tudo. Está tudo aqui dentro. Eu espero que tenham gostado. É uma coisinha simples, mas que ajuda bastante. Semana que vem tem mais. Obrigado pela companhia, muito obrigado por tudo.